Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Que o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono, caríssimos irmãos e irmãs, no livro do Deuteronômio, na primeira leitura deste dia, enche os nossos corações de esperança. Em meio a uma terrível dificuldade, em meio às tribulações da vida, quando nós invocamos o Senhor com confiança, certamente Ele vem em nosso auxílio. Certamente Ele não abandona aqueles que colocam nele a sua esperança. Não abandona aqueles, ou melhor, a profecia de Daniel, não do livro do Deuteronômio. Não abandona aqueles que colocam em si, nele, a sua esperança. Mesmo sem chefes, sem profetas, sem guias, sem holocausto, sem oblações, ou seja, sem todas as realidades, sinais sagrados que eram importantes para aquele povo, para a condução da sua vida espiritual. Mesmo sem isso, mesmo sem os sinais que recordavam os prodígios de Deus em suas vidas, mesmo privados dessa condição, eles não perdiam a sua esperança, mas ainda viam, numa situação terrível de exílio, de distância das coisas que para eles eram mais sagradas, eles viam a benevolência de Deus e com humildade invocavam o Senhor numa bela oração. Queremos de todo o coração seguir-te e buscar a tua face. Não seremos confundidos. Verdadeiramente, quem busca a face do Senhor não é confundido. Quem busca o Senhor não fica desiludido. Quem teme a Cristo, quem teme a Deus, quem teme o Senhor, procura trilhar os seus caminhos.
e recebe os favores de Deus, e é tratado com clemência, é tratado com misericórdia, quando colocamos a nossa esperança em Cristo. Não será frustrado aquele que põe a sua confiança em Ti, ó Deus. Reza Azarias na primeira leitura. Se colocarmos a nossa confiança no Senhor, também nós não seremos frustrados. Agora, se colocamos a nossa confiança nos homens, nas coisas do mundo, nas coisas que passam, nos bens materiais, nas coisas que são dos homens, nós nos frustramos. E é terrível essa frustração, porque machuca a nossa alma quando vemos que colocamos a nossa confiança em realidades que não são capazes de nos preencher, em coisas que até nos dão uma satisfação momentânea, mas depois passam, e vem o vazio, e vem a tristeza, e vem a dor na alma. Por isso, para nós não sentirmos essas coisas e não nos sentirmos frustrados, precisamos colocar a nossa confiança em Deus, por toda a nossa força, todas as nossas energias internas, todo o nosso ser voltado para o Senhor, para que Ele tenha clemência das nossas falhas, tenha clemência dos nossos pecados, haja com misericórdia conosco e nos liberte para vivermos a vida na graça, a vida com Ele, a vida que tem futuro, a vida que tem esperança, a vida que não se acaba. Quando estamos com o Senhor, a nossa vida tem futuro, nós somos tomados de esperança e a qualidade da nossa vida só progride, mesmo que enfrentemos leões, dragões, dificuldades, tormentos, passem tempestades em nossa vida, nós não nos abalamos, porque estamos com o Senhor, porque estamos com aquele que é capaz de nos edificar. Se construirmos a casa da nossa vida sobre a rocha que é Cristo, podem vir os ventos, as tempestades, as procelas, os tufões, e a nossa casa permanecerá de pé. Poderá até sofrer alguns arranhões, mas não cairá. Mas se nós edificamos a nossa vida, a nossa fé e a nossa esperança nas coisas do mundo, é como se construíssemos a nossa casa sobre a areia e o vento vem e derruba tudo. Depois, para reconstruir, até conseguimos nos reconstruir, graças a Deus, porque Deus não abandona ninguém, mas é difícil, é complicado. No Evangelho, Jesus vai falar sobre um tema muito caro a nós, muito recorrente, sobre o perdão, contando a parábola do empregado que pediu perdão, mas não foi capaz de perdoar. Jesus toca numa ferida que é nossa, que é do homem, que é da humanidade, que toca profundo naquilo que nós temos de mais humano, que é o nosso orgulho, a nossa vaidade, as nossas feridas. O orgulho, a vaidade, a satisfação pessoal, o mau sentido de justiça atrapalham quando nós queremos perdoar. Tudo isso atrapalhou aquele homem da parábola em perdoar. O patrão já lhe tinha perdoado, mas ele não foi capaz de perdoar. Toda essa história retrata um drama nosso. Muitas vezes nós pedimos a Deus perdão. Queremos que Deus perdoe-nos dos nossos muitos pecados, nossas muitas iniquidades, muitas falhas, mas não somos capazes de perdoar o irmão, de perdoar aquele que pecou contra nós, que nos magoou, que nos tirou da graça. Somos rápidos em pedir perdão a Deus. Quando falhamos, logo, graças a Deus, procuramos o sacerdote para a confissão, mas demoramos muito para perdoar quem nos ofendeu. E se alguém mexeu com o nosso brilho, com o nosso orgulho, com o nosso status, com o nosso lugar, aí é sempre mais difícil nós perdoarmos. O convite que Jesus nos faz nessa noite, e sempre,
é de nós nos abrirmos ao perdão. A pergunta de Pedro, ele sabia a resposta que Jesus ia dar. Foi uma pergunta retórica, como a gente fala, né? Ele sabia que Jesus ia mandar perdoar sempre, 70 vezes 7. Mas Pedro precisava ouvir aquilo, para que sua mente não ficasse somente na lei, no que manda a Torá, o Antigo Testamento. A lei fala que devemos perdoar até 7 vezes. Pedro não compreendeu que desde sempre é perdoar sempre. 7 é o número da perfeição. Então quem perdoa 7, perdoa sempre. Jesus já aperfeiçoou a lei e diz, não, é 70 vezes 7. Ou seja, mais que a perfeição, é perdoar sempre. Temos que estar abertos ao perdão. Porém, o perdão é algo divino. É algo que nós precisamos do auxílio da graça para realizar. Sempre. Porque é divino. É um dom divino que Deus compartilhou com a nossa pobre e frágil humanidade. Portanto, sozinhos, sem o auxílio da graça, ninguém perdoa de coração. Precisamos do auxílio do alto. E por isso a súplica da primeira leitura vem muito a calhar nesse momento. A fé de Azarias, de pé, pedir ao Senhor, suplicar ao Senhor misericórdia. Devemos ter esta mesma atitude suplicante diante dessas situações. E pedir a Deus que nos dê a graça, nos ajude verdadeiramente a trilhar o caminho do perdão. Quem perdoa apaga uma multidão de pecados. Quem perdoa fica livre. Quem perdoa é liberto, é curado, né? É renovado. Perdão liberta a alma, liberta o coração de tantas coisas que ficam lá remoendo, machucando, espetando. Quando a gente perdoa, aquilo parece que a gente tira um peso, e realmente é um grande peso que tiramos das nossas costas. Não é fácil perdoar, não é fácil oferecer ao outro a outra face, quando ele nos machuca, quando ele faz algo contra nós. Mas da mesma forma que Deus nos perdoa, age conosco com misericórdia, nós devemos nos esforçar de todo o coração para agirmos como os irmãos. Ou senão, seremos cobrados, como o homem da parábola, o empregado da parábola de hoje, que foi cobrado pelo patrão porque não foi capaz de perdoar. Você pediu que eu te perdoasse a dívida, mas não foi capaz de perdoar o irmão? Que isso? O patrão se assustou com a dureza de coração. Muitas vezes nós agimos exatamente igual a esse empregado. Pedimos perdão, somos perdoados, mas não somos capazes de oferecer ao outro a oportunidade de receber o nosso perdão. Que o Senhor nos ajude a sempre mais perdoarmos. Que o Senhor nos ajude a trilharmos esse caminho de perdão, de vida. Quem perdoa, vive bem, vive a verdadeira vida. Quem não perdoa, quem vive amarrando tudo dentro de si, é uma pessoa que é infeliz, amargurada, sem sentido de vida, que guarda tudo no coração e não é capaz de ser feliz, de se abrir ao outro, que é sempre uma riqueza, mas corremos risco quando nos abrimos ao outro, sermos feridos, que o outro também falha conosco, mas a riqueza que o outro pode nos oferecer é muito maior do que as cruzes que às vezes nós vivemos nos abrindo às pessoas, e a pessoa se fecha, que não é capaz de perdoar, e um coração fechado, um coração que Deus tem dificuldade de habitar. Nosso coração tem que ser aberto ao Senhor, aberto ao irmão, e quanto mais aberto aos irmãos, mais aberto a Cristo. Portanto, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a trilharmos o caminho do perdão, que é um caminho de vida e de vida plena, de vida em abundância. Quem perdoa é feliz, quem perdoa tira de si grandes pesos e grandes dificuldades. Que o Senhor nos ajude a vivermos essa realidade em nossas vidas, possamos oferecer a todos essa experiência extraordinária do perdão, que é um encontro pessoal com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos um instante no livro do Deuteronômio, na primeira leitura.
deste dia enche os nossos corações de esperança. Em meio a uma terrível dificuldade, em meio às tribulações da vida, quando nós invocamos o Senhor com confiança, certamente Ele vem em nosso auxílio. Certamente Ele não abandona aqueles que colocam nele a sua esperança. Não abandona aqueles, ou melhor, da profecia de Daniel, não do livro do Deuteronômio. Não abandona aqueles que colocam em si, nele, a sua esperança. Mesmo sem chefes, sem profetas, sem guias, sem holocausto, sem oblações, ou seja, sem todas as realidades, sinais sagrados que eram importantes para aquele povo, para a condução da sua vida espiritual, mesmo sem isso, mesmo sem os sinais que recordavam os prodígios de Deus em suas vidas, mesmo privados dessa condição, eles não perdiam a sua esperança, mas ainda viam, numa situação terrível de exílio, de distância das coisas que para eles eram mais sagradas, eles viam a benevolência de Deus e com humildade invocavam o Senhor numa bela oração. Queremos de todo o coração seguir-te e buscar a tua face. Não seremos confundidos. Verdadeiramente, quem busca a face do Senhor não é confundido. Quem busca o Senhor não fica desiludido. Quem teme a Cristo, quem teme a Deus, quem teme o Senhor, procura trilhar os seus caminhos e recebe os favores de Deus, e é tratado com clemência, é tratado com misericórdia, quando colocamos a nossa esperança em Cristo. Não será frustrado aquele que põe a sua confiança em Ti, ó Deus. Reza Azarias na primeira leitura. Se colocarmos a nossa confiança no Senhor, também nós não sairemos frustrados. Agora, se colocamos a nossa confiança nos homens, nas coisas do mundo, nas coisas que passam, nos bens materiais, nas coisas que são dos homens, nós nos frustramos. E é terrível essa frustração, porque machuca a nossa alma quando vemos que colocamos a nossa confiança em realidades que não são capazes de nos preencher, em coisas que até nos dão uma satisfação momentânea, mas depois passam, e vem o vazio, e vem a tristeza, e vem a dor na alma. Por isso, para nós não sentirmos essas coisas e não nos sentirmos frustrados, precisamos colocar a nossa confiança em Deus, por toda a nossa força, todas as nossas energias internas, todo o nosso ser voltado para o Senhor, para que Ele tenha clemência das nossas falhas, tenha clemência dos nossos pecados, haja com misericórdia conosco e nos liberte para vivermos a vida da graça, a vida com Ele, a vida que tem futuro, a vida que tem esperança, a vida que não se acaba. Quando estamos com o Senhor, a nossa vida tem futuro, nós somos tomados de esperança e a qualidade da nossa vida só progride, mesmo que enfrentemos leões, dragões, dificuldades, tormentos, passem tempestades em nossa vida, nós não nos abalamos, porque estamos com o Senhor, porque estamos com aquele que é capaz de nos edificar. Se construirmos a casa da nossa vida sobre a rocha que é Cristo, podem vir os ventos, as tempestades, as procelas, os tufões, e a nossa casa permanecerá de pé. Poderá até sofrer alguns arranhões, mas não cairá. Mas se nós edificamos a nossa vida, a nossa fé e a nossa esperança nas coisas do mundo, é como se construíssemos a nossa casa sobre a areia e o vento vem e derruba tudo.
depois para reconstruir, até conseguimos nos reconstruir, graças a Deus, porque Deus não abandona ninguém, mas é difícil, é complicado. No Evangelho, Jesus vai falar sobre um tema muito caro a nós, muito recorrente, sobre o perdão, contando a parábola do empregado que pediu perdão, mas não foi capaz de perdoar. Jesus toca numa ferida que é nossa, que é do homem, que é da humanidade, que toca profundo naquilo que nós temos de mais humano, que é o nosso orgulho, a nossa vaidade, as nossas feridas. O orgulho, a vaidade, a satisfação pessoal, o mau sentido de justiça atrapalham quando nós queremos perdoar. Tudo isso atrapalhou aquele homem da parábola em perdoar. O patrão já lhe tinha perdoado, mas ele não foi capaz de perdoar. Toda essa história retrata um drama nosso. Muitas vezes nós pedimos a Deus perdão. Queremos que Deus perdoe-nos dos nossos muitos pecados, nossas muitas iniquidades, muitas falhas, mas não somos capazes de perdoar o irmão, de perdoar aquele que pecou contra nós, que nos magoou, que nos tirou da graça. Somos rápidos em pedir perdão a Deus. Quando falhamos, logo, graças a Deus, procuramos o sacerdote para a confissão, mas demoramos muito para perdoar quem nos ofendeu. E se alguém mexeu com o nosso brilho, com o nosso orgulho, com o nosso status, com o nosso lugar, aí é sempre mais difícil nós perdoarmos. O convite que Jesus nos faz nessa noite, e sempre, é de nós nos abrirmos ao perdão. A pergunta de Pedro, ele sabia a resposta que Jesus ia dar. Foi uma pergunta retórica, como a gente fala, né? Ele sabia que Jesus ia mandar perdoar sempre, 70 vezes 7. Mas Pedro precisava ouvir aquilo, para que sua mente não ficasse somente na lei, no que manda a Torá, o Antigo Testamento. A lei fala que devemos perdoar até 7 vezes. Pedro não compreendeu que desde sempre é perdoar sempre. 7 é o número da perfeição. Então quem perdoa 7, perdoa sempre. Jesus já aperfeiçoou a lei e diz, não, é 70 vezes 7. Ou seja, mais que a perfeição, é perdoar sempre. Temos que estar abertos ao perdão. Porém, o perdão é algo divino. É algo que nós precisamos do auxílio da graça para realizar. Sempre. Porque é divino. É um dom divino que Deus compartilhou com a nossa pobre e frágil humanidade. Portanto, sozinhos, sem o auxílio da graça, ninguém perdoa de coração. Precisamos do auxílio do alto. E por isso a súplica da primeira leitura vem muito a calhar nesse momento. A fé de Azarias, de pé, pedir ao Senhor, suplicar ao Senhor misericórdia. Devemos ter esta mesma atitude suplicante diante dessas situações. E pedir a Deus que nos dê a graça, nos ajude verdadeiramente a trilhar o caminho do perdão. Quem perdoa apaga uma multidão de pecados. Quem perdoa fica livre. Quem perdoa é liberto, é curado, né? É renovado. Perdão liberta a alma, liberta o coração de tantas coisas que ficam lá remoendo, machucando, espetando. Quando a gente perdoa, aquilo parece que a gente tira um peso, e realmente é um grande peso que tiramos das nossas costas. Não é fácil perdoar, não é fácil oferecer ao outro a outra face, quando ele nos machuca, quando ele faz algo contra nós. Mas da mesma forma que Deus nos perdoa, age conosco com misericórdia, nós devemos nos esforçar de todo o coração para agirmos como os irmãos. Ou senão, seremos cobrados, como o homem da parábola, o empregado da parábola de hoje, que foi cobrado pelo patrão porque não foi capaz de perdoar. Você pediu que eu te perdoasse a dívida, mas não foi capaz de perdoar o irmão? Que isso?
O patrão se assustou com a dureza de coração. Muitas vezes nós agimos exatamente igual a esse empregado. Pedimos perdão, somos perdoados, mas não somos capazes de oferecer ao outro a oportunidade de receber o nosso perdão. Que o Senhor nos ajude a sempre mais perdoarmos. Que o Senhor nos ajude a trilharmos esse caminho de perdão, de vida. Quem perdoa, vive bem, vive a verdadeira vida. Quem não perdoa, quem vive amarrando tudo dentro de si, é uma pessoa que é infeliz, amargurada, sem sentido de vida, que guarda tudo no coração e não é capaz de ser feliz, de se abrir ao outro, que é sempre uma riqueza, mas corremos risco quando nos abrimos ao outro, sermos feridos, que o outro também falha conosco, mas a riqueza que o outro pode nos oferecer é muito maior do que as cruzes que às vezes nós vivemos nos abrindo às pessoas, e a pessoa se fecha, que não é capaz de perdoar, e um coração fechado, um coração que Deus tem dificuldade de habitar. Nosso coração tem que ser aberto ao Senhor, aberto ao irmão, e quanto mais aberto aos irmãos, mais aberto a Cristo. Portanto, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a trilharmos o caminho do perdão, que é um caminho de vida e de vida plena, de vida em abundância. Quem perdoa é feliz, quem perdoa tira de si grandes pesos e grandes dificuldades. Que o Senhor nos ajude a vivermos essa realidade em nossas vidas, possamos oferecer a todos essa experiência extraordinária do perdão, que é um encontro pessoal com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos um instante.